de poder usar esses programas do governo federal para uma questão meramente política. Isso é horrível. Nós não podemos ficar hoje nessa polarização de não se usar um Minha Casa Minha Vida, que está sendo usado hoje pela explicação imobiliária para poder vender apartamento mínimo também na cidade de Campinas, e sem atender aqueles que mais precisam, meramente por uma discussão política embasada na polarização, que não leva a nada, a não ser mais desigualdade, mais pobreza, mais violência, e parece que esse é o puro suco. Mas a gente pode enfrentar isso exatamente trabalhando isso regionalmente, porque aí você tira esse apego local. Então, muitas vezes, a lógica de você enfrentar o problema é entender do problema e desviar daqueles, é aquele negócio, enfrentar uma batalha por dia é conseguir vencer a todas sem imaginar qual é aquela que vai ser a última, porque você sempre vai ter uma dificuldade no momento seguinte. O que a gente está apresentando os conferencistas, nos quase 100 municípios, foram apontando a política habitacional nas 3 modalidades, aquilo que é para 3 a 6 salários mínimos, aquilo que é de 0 a 3, e aquilo que é para o fluido suficiente, de maneira ainda não muito reconhecida o que cada um tem. O que a gente tem feito é tentar separar cada um deles, porque eles têm fórmulas de respostas distintas, né? Então, você tem como reduzir o custo da unidade quando os municípios fazem oferta de terreno, você tem possibilidades dos municípios colegiadamente oferecer uma legislação apropriada regional, então reduzir a simetria de legislação e aí melhorar a performance do volume de unidade que tem que ser entregue para aquela população. O que a Valquíria falou e é um pouco do que vem sendo uma polêmica enfrentada pela gente lá no desenvolvimento urbano, e ela tem um enfrentamento de lógicas de mercado. O mercado sempre vai tentar produzir, e isso é natural na economia, novas frentes de valorização da terra. Então, as novas centralidades, elas têm uma lógica de você produzir novo valor para algo que até um certo momento não tinha tanto valor. Essa é a lógica de produção de novos centros em cidades. Mas o que a gente vem notado, e isso foi muito falado em muitas das cidades, é que parte dos centros históricos passam a perecer. A gente tem um centro de Campinas que foi sendo esvaziado paulatinamente. Ele tinha moradores, depois ele foi substituído só para atividades econômicas, depois até parte das atividades econômicas vão saindo dali. Isso é a mesma coisa acontecendo em Ribeirão Preto, isso aconteceu em São Paulo, normalmente próximo de grandes equipamentos públicos. Então em São Paulo foi em torno da antiga rodoviária, que depois foi desmontado. Aqui também não foi diferente, a antiga rodoviária aqui, antes de ser substituída pelo empreendimento de hospital, também tinha um certo conflito. O entorno da região da rodoviária de Ribeirão Preto também tem esse conflito. Quando a gente olha para Rio Preto, a gente tem ao longo de parte do trilho que corta a cidade um certo conflito. Então, normalmente, quando você olha para um grande espaço público, né, seja ele um prédio da prefeitura, um prédio do Estado, as antigas sedes das nossas Coab, das nossas antigas CEAGESP, CEASAS, também ao encerrar as suas atividades tiveram um conflito muito grande. Então algumas cidades do interior tiveram isso muito tenso, porque você perdeu um ativo imobiliário muitas vezes muito bem localizado. Então muito foi falado por diversos municípios de qual a política nacional, estadual e que os municípios vêm trabalhando para a reabilitação e renovação de regiões centrais, tá? Então, o que a gente tem observado? O BNDES tem abrido diversos editais tentando reconhecer esse processo. Então, o governo federal, a partir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vem abrindo um modelo como esse, tem feito isso no Nordeste, tem feito isso no nosso estado. Em Sorocaba existe um acordo de cooperação técnica, o segundo construído é aqui em Campinas, então tem 25 áreas na região central de Campinas sendo estudadas pelo Banco de Desenvolvimento Social do nosso país, em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e do município. Então, hoje Campinas é um exemplo nessa tentativa de resgate da região central. Eu trouxe o projeto Ribeirão, Caminhos do Café lá de Ribeirão, que também tem isso como princípio. Sorocaba, por conta daquele grande área do Sorocabano, na região central de Sorocaba, mais de 600 mil metros quadrados, bem na região central, o antigo Sorocabano também tem um projeto sendo desenvolvido pelo BNDES lá. Mas essa questão
da conexão com o sistema de carregamento de transporte público coletivo intermunicipal, às vezes até interregional, quando você tem duas metrópoles como o TIC. Então, existe aqui um ambiente muito favorável para um debate em duas linhas. Aplicação das regras de PEUC, Função Social da Propriedade. Então, poucos municípios no Brasil, a cidade de São Paulo, a partir de uma legislação que foi aprovada em 2010, de minha autoria, passou a ter legislação para cobrar o IPTU progressivo no tempo do imóvel ocioso, portanto, enfrentando parte do esvaziamento das regiões centrais. Então, há hoje quase que uma leitura de toda a sociedade que é necessário um processo mais objetivo em cima do esvaziamento das regiões centrais. Por quê? Porque isso tem uma repercussão em muitas cidades. Então, o centro de Santos, centro de Piracicaba, centro de Sorocaba e algumas cidades menores, né? Então, você já tem isso em Rio Claro, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca. Então, você já começa a enxergar uma necessidade de estruturação de política pública estadual que, sem dúvida nenhuma, vai depender de uma linha de financiamento, e aí tem que ser de Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que a gente já tem duas experiências em curso, uma em Campinas e outra em Sorocaba, para partilhar, né? Mas isso também foi muito trazido pelos conferencistas, e ele traz também onde a população em situação de rua mais se acomoda. Então aí a gente tem a união de duas incapacidades que a gestão pública das três esferas tem enfrentado, né? Então, muita terra pública muito mal aproveitada do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais em regiões centrais, porque é onde você vai ter escolas que deixaram de ter alunos para estudar, hospitais que porventura, ou santas casas que porventura perderam seu arcabouço tecnológico, não conseguiram evoluir, encerraram suas atividades. Então ficou muito claro esse desejo da sociedade de recuperar esse processo de regiões centrais. Eu tinha pedido a palavra antes, mas era justamente sobre isso que a gente estava falando. Então a gente fez a outra etapa lá na nossa seleção de delegados. Eu sou Renata Paloni, eu sou conselheira do Pau São Paulo, estou representando o Pau São Paulo, mas eu faço parte também do Fundo AJA, que é como o fundo fica lá de São Paulo, que eles recuperam imóveis já existentes. Então a gente não está ampliando a malha, a gente está trazendo a população para onde não se vive, e a gente está fazendo uma transformação social, no sentido de trazer a mulher que mora lá no Sumaré e por esse sistema de transporte, que todo mundo vem parar no centro para depois ir para a Zona Leste, onde elas trabalham, elas levam de 3 a 4 horas. Enfim, fora isso, essa sensação de segurança. Bom, eu moro aqui a 3 quadras, eu saio de casa, do meu lado esquerdo eu tenho o centro, do lado direito eu tenho o Cambuí, e a gente vê claramente que a violência vem, a falta de segurança, a falta de sensação de segurança, vem nos momentos em que o comércio está fechado. Claro, o esvaziamento foi causado também pelo próprio Estado, que foi tirando todas as sedes de todas as coisas do centro da cidade e colocando nas periferias. A gente, como associação sem fins lucrativos, a gente faz uma modelagem financeira que a gente pensa, como você estava mencionando, eu trato a família de 1 a 3 salários mínimos como se eu tratasse de uma pessoa sem renda, ou seja, a minha modelagem financeira, ela contempla que essa família, para conseguir sobreviver, ela tem que gastar 1/3 do valor do salário dela para a moradia. Então, o que eu vejo que Campinas tem uma lei que, ok, temos uma lei, mas é uma lei bem fraca, vamos falar assim, uma lei que abre brecha para uma especulação imobiliária em cima disso, uma lei que não contempla a preservação real do imóvel, e mais, o que a gente vê aqui é um imóvel parado, esperando pegar fogo para ser construído um belo prédio em cima, ou seja, a gente está falando de construção de casas populares novas, e a gente está esquecendo que a gente tem muita casa dentro do centro da cidade, e o comércio ele não pode sobreviver se não tiver habitação. Ou seja, eu vou andar lá sábado à tarde para quê? Se eu gritar, ninguém me ouve. Então, tudo gera em torno desse esvaziamento e da impossibilidade da gente chegar até um imóvel e poder fazer de fato essa requalificação, essa reforma, esse restauro e misturar realmente
Porque eu sou uma pessoa de classe média, eu quero morar no centro. A pessoa de classe baixa, ela quer morar no centro. A pessoa de classe A. E outra, aqui o aluguel é maravilhoso. As pessoas alugam para as pessoas que vêm trabalhar no polo universitário, no polo tecnológico. Ninguém quer morar lá, não sei aonde. Porque não tem. Eu já morei em Souzas. Souzas até Uber não chega lá. Tem um ônibus para vir para o centro da cidade. Então as pessoas que precisam se locomover, elas vêm morar no centro. Eu acho que é ainda muito tímida essa questão dos centros da cidade, no estado todo, né? Aí, acho que essa é uma boa recomendação. Esse é um tema que foi bastante oferecido, em especial nas sedes regionais, nas sedes de região metropolitana. A gente está trazendo um pouquinho das experiências mais recentes, eu acho que é exatamente isso, e aí a gente utilizar a indução de legislação municipal, a indução de um diálogo entre os diversos municípios, para que você faça isso conjuntamente, para você não ter aquele efeito sanfona, né? Você resolve aqui, mas o problema se acumula logo ali do lado. Então é extremamente importante essa operação regional, né? Mas a nossa percepção é exatamente a sua. Eu participo do FICA com o Renato e com a turma lá de São Paulo, então para a gente é um modelo que, na nossa opinião, pode ficar de pé. A cidade de São Paulo tem hoje pouco mais de 3,5 milhões de metros quadrados notificados, mais de 200 imóveis saíram, já tiveram a sua porta de saída, com empreendimentos em lotes pequenos, que aí também dialoga com outra coisa que você falou, que é mistura de renda na mesma região, porque quando você faz a demolição do quarteirão inteiro para empreender no quarteirão inteiro, normalmente você faz para um grupo da sociedade. Quando você faz isso, quando você faz quase como uma acupuntura, né? Lotes de 500, 600, 700 metros quadrados, você vai oferecer ali 60 unidades, 80 unidades. A tendência é que você misture renda até no mesmo empreendimento. Isso tem sido uma lógica em São Paulo. Então sugiro, quem não conhece o Bem Viver da construtora Magic, tem conseguido mostrar essa capacidade de fazer no pequeno lote e, portanto, produzir uma transformação no bairro da Vila Buarque, por exemplo, que era uma região tratada como a boca do lixo há 25, 30 anos atrás. Hoje o entorno da biblioteca Monteiro Lobato é um lugar super gostoso da cidade, né? E foi recuperado com unidades para baixa renda. Então famílias de 3, 4, 5 salários mínimos, 2,5 salários mínimos morando do lado de Higienópolis. Então mostra que tem condições de fazer a transformação. Muito parecido com o que você falou aqui, do lado do Cambuí, mas do lado do centro. Então, tem um pouco disso. Lá em São Paulo tem o recorte do Minhocão, né? Então, o Minhocão produz uma certa erupção de desejos, né? Uns querem que derrube, outros querem que vire paz. Então, tem também... mas é sempre importante a gente ir trocando as nossas interpretações, mas também apontando os caminhos, como você acabou de fazer. Então, o Fica em São Paulo, esse aqui, mostrando que fica de pé, e tem ficado de pé, mesmo ainda sem ter a legislação que nos parecia mais adequada. Então, talvez a busca do ambiente conferencista é essa troca mais intensa da informação, que pode abastecer uma tomada de decisão do governo federal, porque a gente vai para a Conferência Nacional, abastecer a tomada de decisão do governo estadual e trazer à luz as alterações para os diversos municípios. Nas regiões metropolitanas é mais do que fazer em uma cidade, porque às vezes, como eu falei, você pode resolver aqui, mas dissolve logo ali. Então é importante essa integração desses atores que compõem a metrópole, porque queira ou não queira, as divisas deixaram de existir, e aí esse morador dessa periferia às vezes nem é mais morador de Campinas, ele está morando numa periferia da outra cidade, o filho está estudando na outra. Então conseguir dar um enredo à redução das distâncias para que as famílias percam menos de 1/3 da vida útil no transporte é um dos nossos grandes desafios, né? Então, talvez um dos grandes desafios é isso. Hoje, para um trabalhador com oferta de 8 horas de jornada, ficar 4 horas no transporte é perder 1/3 da vida, né? 8 trabalhada para 4 em transporte, 1/3 da vida útil ele está perdendo, o outro ele está dormindo, né? Ele tem que descansar um pouquinho, né? Então, essa lógica está muito equivocada e a gente tem que melhorar esse processo. E aí a espacialização da oferta importa muito. E o fortalecimento de uma cidade policêntrica, né? Que passa a ter centros
para não precisar fazer esse movimento pendular para o mesmo ambiente. Então tem toda a razão, isso é algo que eu acho que tem que ser muito bem levado para a conferência, né? Como você pode utilizar as 3 esferas para de fato apresentar soluções. Por isso a gente fez questão de trazer, e sempre eu vou voltar para vocês para isso. Nós não inventamos as pautas, vocês apresentaram a pauta, né? Então isso daqui é resultado do que vocês falaram, né? Pode falar. Eu queria levantar uma preocupação do pessoal aqui de Campinas, quando a gente fez a conferência, inclusive, uma discussão que aqui é muito importante, você mencionou aqui, e eu vejo que você faz assim, referências o tempo todo a questões que são levantadas, que são colocadas no PDUI, né? A questão aqui em Campinas dos instrumentos do Estatuto da Cidade é muito séria, né? Campinas deixou de ter ZEIs de indução, não tem ZEIs de regularização. Campinas não tem PUC, né? Que o centro seria fundamental, né? Não tem PUC. Então, assim, nós gostaríamos que essa questão, o parcelamento, edificação compulsórios, né? Campinas não aplica, porque diz que ZEIs não funciona, é claro que não funciona, porque não associa PUC, então não vai funcionar nunca, né? Então essas questões, assim, especialmente dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que não são aplicados em diversos municípios, eu acho que a gente propôs que seja levado para a conferência, né? E a gente gostaria que isso fosse enfatizado no documento, nas discussões que são feitas aqui regionalmente. Então, deixa eu também trazer esse recorte. Pouquíssimas cidades têm conhecimento do que são os instrumentos. Então, isso aparece marginalmente. A gente sabe da importância, por isso que a gente traz esses elementos, mas apareceu marginalmente. E eu explico porque apareceu marginalmente. A gente não tem mais de 20 cidades das mais de 5.600 que utilizaram os instrumentos. Então, o sonho de Quitandinha, da Carta de Imbu, da Carta de Atenas, não se materializou numa realidade na nossa sociedade. Porque senão a gente também, eu acredito muito neles, mas eu preciso entender se a minha sociedade acredita. A nossa sociedade, sim, eu não posso olhar, sim, eu estimulo, tanto é que eu aprovei a primeira lei no Brasil em 2010 para isso. Tem alguém no Brasil que estimula a PEU, que é a função social da propriedade, a minha tese de mestrado é isso. Mas a questão é que eu não posso interpretar aquilo que eu gosto como aquilo que a sociedade quer. A sociedade não entendeu dos instrumentos de transformação da cidade a partir... Não conhece, não entendeu. Então, quando a gente vai para uma conferência, os conferencistas não falam sobre isso. Eles falam sobre outras fórmulas. Então, a gente tem que utilizar o que é ação demandatória para apresentar isso como solução. Então, a lógica é, eu estou recebendo uma orientação da sociedade que eu preciso ocupar as regiões centrais. As regiões centrais precisam de instrumentos para que outros que não o atual proprietário, que faz retenção especulativa do lote, seja pressionado a não reter mais especulativamente ele. Então, eu utilizo a situação real para apresentar o instrumento como solução. Porque a sociedade, nas conferências, não consegue apresentar isso como solução, ele consegue apresentar como problema. Então, o problema apresentado é, as regiões centrais estão se esvaziando. Ao se esvaziar, eu preciso utilizar os instrumentos que estão à nossa disposição. E um dos principais indutores é a aplicação da função social da propriedade a partir do parcelamento compulsório, edificação compulsória e utilização compulsória, e eu acho que é isso que a gente vai acabar levando. E aí, estabelecer uma lógica disso não ser mais uma faculdade, porque hoje no Brasil você tem o legislador federal estabeleceu isso como uma faculdade. Se é uma faculdade, você usa se você quiser. Aí o que aconteceu? Poucos usaram. Então, se você me perguntar a saída para isso, é quando você nota um volume de metros quadrados que a partir do fornecimento de água, de energia, das regiões centrais, não gera um morador. Então você faz um cálculo simples, né, de metros quadrados por oferta de serviços básicos, que quando supera um 15 avos, um 12 avos, quando ele fica significativo para aquela região, para poder prejudicar o grau de desenvolvimento social e econômico,
você aplica automaticamente. Então a gente não criou regras de aplicação imediata. E isso gerou uma anomalia, esvaziamento de regiões como essa. E aí o proprietário, o que ele faz? Ele fica esperando um outro momento de evolução econômica do território, para poder colocar o seu imóvel à disposição da sociedade de novo, mesmo sabendo que a infraestrutura está toda instalada. Então há uma retenção especulativa do imóvel, que é diferente de uma disputa de mercado para ter lucro, né? Então são duas fórmulas completamente distintas de especulação. Uma coisa é especular construindo e fazendo mais unidades habitacionais, gerando emprego em algum grau de riqueza. Outra coisa é retendo aquilo que a sociedade investiu em regiões centrais. Então uma coisa é a retenção especulativa que destrói a cidade. Outro é esforço por produção de resultado que pode chegar à beira da especulação, né? Então são duas coisas distintas, mas essa deve ser utilizado o instrumento. Como você reduz as disputas políticas da utilização desse instrumento? Aplique ele regionalmente. Porque aí não tem um prefeito, não tem um governador, todos aqueles estão aplicando a regra unitariamente. Portanto, você está lendo que aquele território foi produzir equidade a partir da regra, e não só um município ou o seu vizinho, né? Então é isso que a gente está trabalhando, mas eu acho que esse é um tema que deve ser levado sim. E aí, eu sugiro que a gente faça um diálogo daqui da região metropolitana de Campinas com a metropolitana Baixada, que tem o mesmo conflito. O ônus excessivo do aluguel é muito grande, mas você tem áreas centrais muito esvaziadas. Então, quando você pega a área central e a área do Porto, onde muita gente chegou a viver, em Santos, e pega a nossa região central aqui, é muito similar, né? Você tem um esvaziamento e tem uma potencialidade muito grande. Então, esses são elementos que eu acho que devem ser levados para a conferência. Dentro dessa linha que vocês falaram, de o quanto a gente tem notado uma dificuldade de escutar a sociedade para a tomada de decisão, a gente também está desenvolvendo, e é possível que a partir de janeiro do ano que vem parte disso já esteja à disposição dos prefeitos, e aí eu estou falando prefeitos de cidades menores do que Campinas, tá? Então a gente está montando uma plataforma de suporte à decisão de desenvolvimento urbano, porque a gente foi percebendo que as cidades sub-50, as cidades menores de 50 mil habitantes, têm muita dificuldade de desenvolver o seu plano de desenvolvimento, o seu plano diretor, uma dificuldade muito grande de fazer a lei de parcelamento, de ocupação do solo, tem uma dificuldade muito grande de conseguir atrair a oferta de informação da própria sociedade, seja nas audiências públicas ou nas consultas. Então a gente fez um experimento no segundo semestre do ano passado, nas cidades de Iracemápolis e Analândia. A gente explica por quê, né? O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da região metropolitana de Piracicaba decidiu que essas duas cidades precisavam do auxílio do Estado no desenvolvimento e na requalificação dos seus planos diretores. Iracemápolis está recebendo os investimentos da chinesa GWM, que vai substituir a antiga fábrica da alemã, da Mercedes. E aí os chineses vêm assumir a fábrica que era da Mercedes lá. Então tem um volume de recursos chegando e o plano diretor não está adaptado a esse volume de recurso que é esperado. Então tinha uma necessidade de você enfrentar uma frase que para mim é muito peculiar do Caetano, que fala, o dinheiro constrói e destrói coisas belas. Então nem sempre dinheiro sem programação em um município que não é tão grande vai produzir uma boa cidade. Então a gente trabalhou muito ali para tentar combinar regras de desenvolvimento sustentável. E a Analândia, porque é o epicentro de um geoparque, né, que envolve mais de 10 municípios. Então tinha uma lógica do ponto de vista da contenção do espraiamento urbano, e que os proprietários dessas glebas no entorno da cidade queriam muito fazer um grande processo de espraiamento da cidade, com diversos loteamentos e tal, e a gente tinha lá um risco da segurança hídrica. Então, a partir deste ensaio, ficou claro para a gente que é necessário um modelo de uma plataforma suportada pelo Estado, com mentoria para os municípios menores. Não é o caso de Campinas, mas eu preciso compartilhar com vocês que essa percepção de que tem tido muita dificuldade de aproveitamento dos instrumentos que estão lá no Estatuto da Cidade, se ela é grande em cidades como Campinas, vocês não imaginam como é em cidades muito menores, tá? Então esse foi um elemento também trazido. Então muitos
dos moradores falam, eu tento participar, vou na audiência pública, falo, mas depois não vejo aquilo que eu falei, isso aparecer na lei, tá? Então está claro para a gente que você tem que iluminar o processo. O volume de informações para o tomador de decisão é muito diferente do volume de informações que está sendo oferecido para a sociedade. E aí o resultado da tomada de decisão sempre difere daquilo que a sociedade estava orientando. Então, quando você ilumina o processo, você pode aproximar o tomador de decisão da lógica da decisão tomada, porque todos vão ter todos os elementos que o levaram a tomar essa decisão. Esse é um processo que a gente está muito dedicado também a partir de uma indução desses municípios menores. Aqui eu acabei de falar para vocês da questão do geoparque, né? Então, eu falei um pouquinho para vocês logo na abertura de um programa que está no PDUI de Campinas e que tem sido elogiado nacional e internacionalmente, que é o Reconecta. Inspirado no Reconecta, a região metropolitana do Piracicaba está desenvolvendo o Parque do Combataí, que é a conexão de diversos fragmentos significativos de mata, de geopresença, para que a gente tenha o primeiro geoparque. Então, é um parque que nasce da estrutura verde em espaços públicos. Tá? Então, ele tem, a matriz dele é uma observação do PDUI daqui. Então, a gente traz também, porque isso vem sendo muito falado, as cidades têm tido muita carência de observar que tem políticas públicas consistentes e verdadeiras de manter o ativo verde dentro do espaço urbano e também uma proteção nas áreas rurais, né? Ou nas áreas não urbanas, não urbanizadas. E é lógico, como a gente fez as conferências em um momento que as queimadas aconteciam no Estado, a lógica de você sentir muito mais esse processo foi maior. Então, talvez o momento tenha sido até muito rico, porque a sociedade muito preocupada com períodos longos de estiagem, que a cobertura vegetal vai se perdendo, e aí queimadas podem tirar, durante anos, um maciço vegetal de muito significado. Então, foi bastante importante essa lógica das estruturas verdes. Aqui a gente traz uma outra questão que é bastante presente aí nas regiões metropolitanas e foi muito citada aqui, foi citado, Baixada foi citada, Ribeirão Preto foi citado, Piracicaba também um pouco, que é o Sistema Intermunicipal de Transporte Integrado. Aí é o transporte metropolitano, se nós já sabemos que temos um problema por conta do espraiamento e da conurbação metropolitana, a lógica de transporte para além do município tem que ser trabalhada. E a gente ficou durante muito tempo com lógicas só municipais, né? Então, o passageiro quase tinha que descer na divisa do município para entrar no outro ônibus se ele tinha um destino àquela outra cidade. Então, a lógica de estruturação de eixos troncais em regiões metropolitanas é quase uma exigência hoje. Então, São José dos Campos, a região do Vale já tem esse problema, a Baixada tem esse problema, aqui tem um pouco esse problema. Então, a gente traz aqui o aproveitamento de uma infraestrutura já existente. Então, na Baixada, a área segregada do trem foi substituída, do trem que não rodava mais, foi substituída por um VLT. Então, a gente traz como exemplo a ligação lá de São Vicente, ainda a área insular, com o Porto de Santos. Né? É lógico que ela tem uma nova perna, que é aquela perna que pega a área continental de São Vicente, onde você tem os grandes aglomerados habitacionais, onde você tem, de fato, maior volume. Mas isso mostra o reaproveitamento de infraestrutura que já era pública, né? Então, aquele eixo que até então estava sob jurisdição do governo federal, agora o DENIT acabou assumindo os quase 40 mil quilômetros de ferrovias. Muitos desses ramais podem funcionar como ramais intermunicipais ou metropolitanos, né? A gente traz aqui um exemplo, porque muito foi falado do transporte metropolitano. A gente também traz uma lógica do que isso foi muito falado, porque as pessoas falam da dificuldade de obter informações, né? Então, isso foi falado, então, muito do que a gente consegue capturar dos debates, das conferências, é essa dificuldade de obter informações muito... E hoje a gente já fala assim, o Google me oferece uma informação melhor do que todo mundo me oferece. E o que a gente foi fazer foi trazer o IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico, para trabalhar uma nova cartografia, a nova cartografia digital, e, portanto, a gente ter a melhor informação pública daquilo que são os nossos municípios. Então, a partir do começo do ano que vem, todos os prefeitos terão acesso à nova cartografia. A nova cartografia é uma foto aérea 23, 24, de 4 pontos por metro, então 25 centímetros. A gente nivelou por cima, a decisão do governador Tarcísio, então nivelou por cima. Normalmente, essa oferta de informações é um nivelamento muito por baixo. A gente está oferecendo aquilo que
nem a cidade de São Paulo tem, São José dos Campos tem, um convênio que fizeram com a Planet, e a gente está trazendo a melhor imagem possível de um voo entre 2 anos. Né? Então a gente está oferecendo isso gratuitamente para os municípios, é uma foto com infravermelho, então ele vai ver a altimetria, com nuvem de cores, portanto vai ver áreas molhadas, então é o melhor instrumento de planejamento e de informação territorial que já foi oferecido para todos os 645 municípios de uma vez só. Então a gente traz isso como uma oferta para a organização da informação dos municípios e do cidadão, porque o IDESP, que é a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado, vai estar aberto para a sociedade fazer pesquisa e uma parte dela para desenvolvimento das equipes municipais, com treinamento e a utilização do sistema. Então ele foi uma demanda que apareceu de melhorar a informação que a gente já vinha trabalhando, então isso praticamente casa. Então na conferência já vai estar funcionando. Então muito do que a gente pretende nos 2 dias da conferência é deixar com que todos os nossos delegados tenham acesso e até um certo treinamento de como operar o sistema. Então ele vai aprender, como os nossos delegados aprenderão como manipular as informações, os shapes e assim por diante. Aqui a gente traz um spoilerzinho de um programa que também responde a essa lógica, né? Então, muito que a sociedade vem falando tem soluções muito mais baratas, que trocam infraestrutura cinza por infraestrutura verde e foram muito pouco praticadas. Então, a gente está trazendo também à luz desse novo debate que os municípios, que os conferencistas trouxeram, né? Se falou muito em soluções simples, jardins de chuva, então em algumas das 20, 25 das nossas conferências, muito foi falado em soluções mais simples. Então a gente está trazendo já aqui um esforço pós essa indução dos nossos conferencistas, como a gente pode ter um programa que oferta a rede de convênio para os municípios para a aplicação de soluções baseadas na natureza em núcleos precários, em bairros ainda não finalizados. Então é o loteamento que não foi finalizado, é o núcleo em urbanização, é o núcleo em regularização fundiária que poderá receber soluções baseadas na natureza exatamente para acelerar o processo de recuperação socioambiental. Então isso também é uma resposta a essa indução feita pelos nossos conferencistas, pelas nossas conferências. Eu estou chegando no final. Parte da lógica de desenvolvimento econômico de muitas das nossas conferências apontou para o turismo, tá? Então a gente vai ter que ter um diálogo mais aprofundado, porque a gente falou durante muito tempo que todo novo emprego viria da tecnologia. Eu preciso dizer para vocês que a percepção dos conferencistas é que este emprego vinculado ao turismo passa a ser um bom concorrente daquele que só era vinculado à tecnologia, né? Que passou talvez os últimos 20 anos só falando que teria emprego à tecnologia. E era importante a gente trazer para vocês, muito foi falado do turismo, como uma tecnologia verde, como uma economia verde, então ele foi muito trazido. Aqui a gente traz o sistema de monitoramento. Lembra, no comecinho eu falei que o governador passou uma determinação que ele precisaria monitorar as áreas suscetíveis. Isso também foi falado muito em municípios que ainda têm R3 e R4, que são os moradores em situação de risco 3 e 4, e aqui a gente, 52 municípios do nosso estado, a partir de outubro do ano passado, passaram a ser monitorados, né? Então a gente está com um monitoramento via satélite, 182 nanosatélites, que consegue medir se você está tendo espraiamento ou não de áreas suscetíveis, se você está tendo construção. Então é inteligência artificial, foto sobre foto, para identificar anomalia. Então, essa é uma resposta a esse processo só do controle, né? Então, você não enxuga gelo. Se você está pensando em uma política habitacional mais eficiente, você tem que pensar como você faz a contenção da ocupação de áreas de risco e como você faz a oferta. Isso serve, inclusive, para monitorar para onde você oferece mais unidades. Onde você tem mais área de risco, você tem que oferecer mais unidades habitacionais exatamente para ter o colchão